Olá, bem-vindos à Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade. Então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês a indicação de 2 livros que tratam de um tema indigesto para muitos, mas que precisa ser falado, sobretudo quando a gente se propõe a estudar a espiritualidade e a conhecer mais a fundo, né? As questões relacionadas ao que se passa do outro lado da vida, né? Ao que existe além dos nossos olhos físicos. Então nós temos, para quem conhece o canal, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, o link. Nós temos uma playlist de alguns vídeos que nós gravamos a respeito do tema suicídio e espiritualidade. Então nós trazemos, através de alguns livros, esse tema, esse assunto, como uma forma de prevenção mesmo, e como uma forma de conscientização a respeito desse assunto, né, para trazer a mensagem de que o suicídio é um ato que não vale a pena. Uma atitude, é um ato grave, porque atentar contra a própria vida é dar fim à sua encarnação, né? E um processo de encarnação, cada vez que nós reencarnamos e vimos aqui, né, a gente vem para uma nova experiência na matéria, nós fizemos um planejamento, nós nos propusemos a fazer coisas, a aprender coisas. Nós viemos para cá para nos entendermos com outros espíritos, que nós precisamos nos entender, para reparar erros. Enfim, é todo um planejamento que envolve inclusive outras pessoas, outros espíritos. E é o ponto máximo da falta de misericórdia com nós mesmos, né? Porque a misericórdia, ela não é só com o outro. A misericórdia, ela tem que ser praticada com nós mesmos também, né? Porque se a gente não tiver misericórdia por nós não conseguimos ter pelo outro. Então, o ato de acabar com a própria vida implica em muita coisa. E nós temos muitos livros no meio espiritualista, no meio espírita, que abordam esse tema, que nos trazem esclarecimento, que trazem alívio, porque é claro que uma pessoa que chega a este ponto, ou pensa nisso, está passando por uma dor muito grande, seja qual for o motivo, né? É uma pessoa que sente muita dor. Então, essa pessoa precisa de acolhimento, essa pessoa precisa também de esclarecimento, né? E eu acredito que os livros têm um papel muito importante nisso, porque tem obras que, quando você lê, você muda os seus conceitos, né? Então, quando você toma contato com alguns esclarecimentos, você pensa de uma outra maneira, ou pelo menos você pensa 2 vezes antes de cometer uma ação como essa, né? Então, esse é um canal que fala de espiritualidade. Então, nós abordamos esse tema sob a ótica espiritual. Nós não estamos aqui para falar de saúde mental do ponto de vista médico, do ponto de vista terapêutico, psicológico, né? Nós estamos aqui abordando sob a ótica espiritual do que é nos trazido através de livros. Esse é o propósito do nosso canal. Então, hoje eu gostaria de trazer 2 livros diferentes para vocês, porque são 2 romances, mas eles abordam esse tema. Então, através da história que é contada nesses 2 livros, nós somos levados a refletir sobre essa questão, olhar sob a ótica da pessoa que comete o ato, a ótica da família dessa pessoa que também é abalada por isso. Nós vemos a ótica espiritual, né, o que acontece do outro lado, quais são as consequências. Nós somos levadas também a ver questões de vidas passadas, ou seja, a origem de traumas e de situações que acabaram culminando com o ato. Enfim, é muito interessante, é uma maneira mais leve da gente abordar o assunto, né? Porque são 2 romances. Então, o primeiro que eu gostaria de trazer aqui para vocês é este livro aqui.
As Vidas de Virgínia. Suicídio Nunca Mais. É uma edição da editora O Clarim e é um livro escrito por Francisco Faustino Costa, né? É uma história romanceada que aborda esse tema. E aí nos traz uma determinada situação. Então aqui, nesse livro, nós vamos conhecer a história da Virgínia e a sua relação com esse tema, né, com a questão do suicídio. Eu vou ler a sinopse aqui para vocês. Deixa eu só ver primeiro o ano, né, que eu gosto de citar. É um livro de 2014, tá? Um livro relativamente antigo, né? Então, vou ler a sinopse para vocês. Qual pode ser a causa de um suicídio? E quais as consequências para quem o comete? Como para os entes queridos que sobrevivem a essa tragédia, muitas vezes insuportável às mentes fracas. Não há como fugir da lei de causa e efeito. Devemos ser resignados diante dos percalços da vida, mas não acomodados. Conheço o exemplo de Virgínia, adolescente que, apesar das limitações físicas e de uma gravidez indesejada, mantém-se disposta a viver intensamente. Então aí, não vou contar a história, porque é um romance, então senão perde a graça, né, da leitura. Mas nós temos aqui a história da Virgínia e de como, né, ela vive situações muito difíceis, mas de como ela encara essa sua nova encarnação, né? E de como no passado ela reagiu às situações difíceis, tirando a própria vida, né, dando fim à sua própria vida. Então nós vamos ver vidas passadas da Virgínia até culminar na vida atual dela e nas situações em que ela vive no momento. Então aí, né, vocês precisam ler o livro para descobrir, a Virgínia vai conseguir superar a sua tendência ao suicídio? Então, é um livro muito interessante, muito esclarecedor a respeito do tema, mas vai tratando ali de uma maneira bem leve. E o segundo livro que eu gostaria de trazer para vocês é esse aqui, Por que Partir Assim? Ele foi escrito por Humberto Fabre, Geraldo Campos. Ele foi editado pela editora Letra Espírita. Deixa eu ver aqui. É de 2024. Então, são dois autores, Humberto Fabre e Geraldo Campos. Geraldo Campos é o espírito. Isso, é isso mesmo. Então, esse livro aqui, ele já traz uma outra abordagem, né? Uma abordagem assim. Ela é uma abordagem um pouco mais profunda, porque aí nós vamos ver casos relacionados a esse tema e vamos ver muito as consequências no plano espiritual, né? Vou ler a sinopse para vocês. Quais as consequências para quem, em profundo desespero, abrevia a própria existência? Será abandonado por Deus? Geraldo Campos narra, nessa simples e despretensiosa obra, os esforços de irmãos de ideal que trabalham constantemente em um dos complexos hospitalares existentes próximos à crosta planetária, cujos objetivos são o resgate e a assistência emergencial daqueles que lamentavelmente praticam o suicídio. Encontraremos nas histórias aqui descritas relatos surpreendentes e emocionantes que comprovam o imensurável amor do Pai Celestial por todos nós. Então aqui nós vamos ter os relatos de vários casos do que acontece do lado de lá e o depois, né? Porque a pessoa que comete suicídio, o maior desejo dela é que tudo acabe, é dar fim ao sofrimento. Só que na realidade, quando você chega do outro lado da vida, né, porque a morte não existe, você continua existindo, aí você se depara com as consequências disso. E isso acaba complicando a sua situação, né? Então aqui nós vamos ter os relatos dos atendimentos médicos, dos resgates a suicidas e do que acontece do outro lado, das consequências, de como são os tratamentos, enfim.
É um livro muito interessante também, muito interessante e que vai ali abordando os casos, né, para que nós possamos ter uma visão sob várias óticas, né, da situação. Então é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de compartilhar, esses 2 livros com vocês. Vou deixar aqui a nossa playlist falando sobre o tema também. É algo que precisa ser visto, precisa ser abordado, precisa ser discutido e precisa ser falado. Não é proibindo de se falar sobre o assunto, esse assunto é tratado como um tabu, né? E tanto que assim, nessa própria plataforma, falar essa palavra é um pouco complicado. Isso retira o engajamento do vídeo, mas nós precisamos dizer, nós estamos aqui para isso, né? Para trazer livros que abordam questões relacionadas à espiritualidade e a questão do suicídio sob a ótica espiritual é um tema muito importante, né? Então, se você tem algum pensamento desse tipo, se você conhece alguém que tem algum problema e tem essa tendência e tem pensamentos a respeito de acabar com a própria vida, então leia, procura nos livros, procura um esclarecimento nos livros, eu tenho certeza que vai ajudar, porque os livros nos trazem esse esclarecimento, nos trazem informações, abrem a nossa mente para olhar sobre uma outra perspectiva. Então é muito importante também, né, abordar esse tipo de assunto. Então é isso, pessoal. Essa é a dica que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Se gostaram do vídeo, se acharam que isso acrescentou alguma coisa para vocês, peço que dêem um like, deixe um comentário, porque isso nos ajuda bastante no engajamento aqui na plataforma. E o vídeo vai chegar a um número maior de pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!